tema é: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Vamos falar juntos? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E o texto que nós vamos ler está em Salmos capítulo 23, no versículo 4. Eu até projetei ali para os irmãos. E esse tema, irmãos, é um tema muito atual, porque nós passamos pelo vale da sombra da morte o tempo todo. Há aqueles vales que a gente vê, sente na pele e agradece a Deus, obrigado. Mas tem aqueles vales que a gente nem percebe, mas que Deus já te deu o livramento. Amém? Só de você levantar de manhã, né, você trabalhar, chegar em casa bem, você já foi liberto, livre de vários acidentes, né? Teve vários livramentos, vários vales que você já passou e você nem percebeu, né? Na segurança do trabalho tem um termo chamado quase acidente, quase acidentou, né? Mas também tem acidentes que a gente mesmo procura com as próprias mãos, né? Que nós chamamos de atos inseguros, né? A gente sabe que não pode colocar a mão ali, a gente sabe que tem que usar a luva, a gente sabe que tem que usar a botina de segurança, o óculos, o capacete, às vezes não usamos e vem um acidente. Mas tem aqueles acidentes que é provocado pelas circunstâncias. Salmos capítulo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado me consolam. Amém? Mais uma vez. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me... Irmãos, o vale da sombra da morte significa uma circunstância perigosa. O vale da sombra da morte, ele significa que é um vale ameaçador e sombrio. Existe um escritor e comentarista do Novo Testamento, ele se chama Vaher Wisber. Eu até tenho um comentário dele lá em casa. Ele vai dizer que o vale da sombra da morte representa qualquer experiência difícil na vida do ser humano. Quantos de nós não enfrentamos experiências difíceis no dia a dia? No seu trabalho, na sua casa, né, na rua, dentro da família, como um quase acidente, um acidente que alguém sofre, livramentos que nós temos. Jesus, ele vai dizer lá em João capítulo 16, no versículo 33, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus deixa muito claro, irmãos, que ninguém, todos aqui não estão isentos de passar por uma dificuldade. Ninguém pode falar assim: eu nunca vou passar pelo vale da sombra da morte, eu nunca vou passar por uma experiência difícil na vida. Pelo contrário, talvez você esteja passando por uma experiência difícil na sua vida. Talvez você esteja hoje passando por uma luta, uma enfermidade, um problema no trabalho, uma dificuldade nos estudos, uma dificuldade com os filhos, uma dificuldade com os netos, uma dificuldade dentro de casa, uma dificuldade real. Irmãos, nós saímos para trabalhar de manhã, naquela expectativa de ter um bom dia de trabalho, mas não esperamos as dificuldades que possam acontecer naquele dia. Jesus fala: no mundo tereis aflições. Domingo passado nós falamos sobre como ser feliz em um mundo angustiado. Como nós podemos encarar este mundo que o próprio evangelista João vai dizer que jaz no maligno. Jesus chama o maligno de príncipe dessas trevas. Como ser feliz neste mundo onde o próprio homem, próprias mãos, num ato inseguro, lá no Éden, desobedece o Senhor, comendo de um fruto proibido, trazendo todas as consequências
terríveis para a mulher na gravidez, o homem no trabalho, suor e fadiga, e essas doenças, essas catástrofes, essas pestes, essa dor, esse sofrimento que o ser humano vive hoje. Como ser feliz? É bebendo da fonte da vida. Amém? No Salmo 23, nós abrimos aqui com o versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão, o teu cajado me consolam. Mas o Salmo 23, ele não começa já falando deste vale. Ele começa falando que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vamos falar juntos? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E depois o salmista Davi também vai dizer no versículo 2: o Senhor faz repousar em pastos verdejantes e leva para junto das águas de descanso. E ele vai além. Ele fala assim: o Senhor restaura a sua alma, o Senhor guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Logicamente que o salmista, ele usa no Salmo 23 a figura de um pastor de ovelhas que está apacentando o seu rebanho, como uma figura para falar do cuidado que Deus, o Senhor, tem para com o seu povo. Nós fazemos parte desse rebanho do Senhor, amém? Jesus é o seu pastor, o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. E o salmista Davi, meus irmãos, ele usa esse salmo, ele começa falando nos 3 primeiros versículos do benefício de você, de nós sermos guiados pelo pastor que é Jesus, o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, diz lá em João. E aqui, meus irmãos, as ovelhas de um rebanho, o que elas fazem? Elas descansam em pastos verdejantes, né? Elas estão lá na grama, descansando. As ovelhas, elas caminham por trilhas e terrenos planos e confortáveis. Não é assim também a sua vida? Você não vive só de luta. Você não vive só de passar pelo vale da sombra da morte. Você não vive só no sofrimento. Tem momento na sua vida, querido, que você está descansando em pastos verdejantes. Tem momentos na sua vida que você está trilhando em terrenos planos e confortáveis. O salmista fala que as ovelhas vivem assim, mas muitas das vezes essas mesmas ovelhas que o salmista usa aqui para exemplificar, elas também passam por caminhos difíceis. O povo de Deus, a igreja, nós que estamos aqui nessa noite, somos guiados pelo Espírito Santo, o Espírito da promessa, e devidamente estamos seguros dos braços do Senhor. Mas precisamos perseverar quando vier as dificuldades, quando vier os vales da sombra da morte. Precisamos lutar contra as armadilhas de Satanás. Nós precisamos lutar e não desistir, porque nós passamos por uma dificuldade, uma doença ou um acidente. Irmãos, todos nós passamos por caminhos difíceis. Todos nós passamos por dificuldades. Não pense que não vamos passar. Queridos, lá em João capítulo 16, no versículo 33, fala clara, versículo 13, João 16, versículo 13. Fala o seguinte, que nós somos guiados. João 16, 13. Jesus falando: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não faltará por si mesmo, não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Na Bíblia nós temos alguns exemplos claros de homens, mulheres, que ao mesmo tempo estavam em pastos verdejantes, outra hora estava passando pelo vale da sombra da morte. O apóstolo Paulo,
O apóstolo Paulo, ele teve muito sucesso enquanto ele era missionário, mas também passou por muito sofrimento. O apóstolo Paulo, onde ele pregava, ele fazia muitos inimigos. Irmãos, ele foi atacado. O apóstolo Paulo, ele foi preso. Houve tentativa de assassinato no apóstolo Paulo. Em suas viagens missionárias, por 3 vezes o navio naufragou com ele. Isso se chama vale. Passar pelo vale da sombra da morte. Esses ataques, esse ser preso, como ele foi várias vezes, é o vale da sombra da morte. Mas a vida do apóstolo Paulo não foi só sofrimento, mas foi alegrias. Irmãos, quantas igrejas o apóstolo Paulo fundou? O apóstolo Paulo, ele amava Jesus. E esse amor que ele tinha ao Senhor o fazia perseverar na sua caminhada como cristão. E os resultados eram incríveis. Abrindo igrejas, enviando cartas, orientando e corrigindo as igrejas. Está aí um homem que andava em pastos verdejantes. Os ataques eram consequência daquilo que ele estava fazendo contra as armadilhas do inimigo. Um outro exemplo que nós temos é o próprio Jesus. Em Mateus capítulo 4, nós encontramos Jesus sendo tentado. Jesus venceu todas as tentações, de todas as maneiras, de todas as áreas na sua vida. Isso é estar andando em passos verdejantes. Isso é alegria, isso é vitória. Mas Jesus também, ele foi rejeitado. Jesus, ele enfrentou oposições. Jesus, ele enfrentou a morte. Jesus morreu naquela cruz. Isso é passar pelo vale da sombra da morte. Mas Jesus, ele ressuscitou. Amém? Isto é passar em pastos verdejantes. Isso é andar em terrenos planos e confortáveis. Hoje Jesus está na glória com o Senhor. Irmãos, outro exemplo de Jesus é que ele perseverava. Jesus, ele não desistia. Através da ressurreição de Jesus, nós temos livre acesso ao Pai. Através da ressurreição de Jesus, o Senhor exaltou sobre todas as coisas o Senhor Jesus. Isso é pastos verdejantes na vida de Jesus. Mas o salmista vai dizer lá no Salmo 91, um salmo belíssimo, que nós devemos nos agarrar a ele também. Ele fala no versículo 1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Está dizendo que se você habita no esconderijo do Altíssimo, e se você descansa na sombra de Deus, que é onipotente, o que ele faz? Você tem refrigério. Você tem o Senhor como fortaleza na sua vida. Você tem segurança e proteção. Pode vir, meus irmãos, todos os ataques sobre a sua vida. Você pode passar pelo vale e aquelas lutas, aqueles choros, aquelas preocupações. Quer uma preocupação aí? Fica desempregado. Ninguém quer ficar desempregado. Uma vez eu estava na empresa e, para variar, tinha feito umas continhas, né? Aí, mal mandou embora. Oh, meu Deus. Eu estava lá na faculdade, fazendo curso de teologia. Na hora que ele me deu o aviso, eu já fui lá na direção. Falei, oh, não dá para continuar, meu sonho, vou ter que trancar. Aí a professora Miriam me orientou, vamos orar e Deus vai dar vitória. Passei por um vale naquele dia, naquela época. Na mesma semana, o dono da empresa, o senhor Fernando,
ele vai me chama, pergunta se eu não queria rasgar o aviso. Na hora, já peguei, já rasguei. E ainda ganhou uma promoção ainda. Foi coisa de ocasião de Deus na minha vida. Eu era o último técnico de segurança da empresa, mais antigo, tinha gerente, e os outros eram tudo mais novo. A gerente fez um negócio errado lá, e ele tinha que confiar a empresa, o setor, em alguém. Rasguei o aviso e virei gerente de segurança do trabalho, comandando uma equipe de 6 profissionais. Isso é o quê? Vitória. Porque eu estava descansando na sombra do Altíssimo. Eu estava habitando o esconderijo, descansando no Senhor. Queridos, quando vier o vale, quando vier a notícia ruim, descansa no Senhor. Busca que o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Amém? Ainda no Salmo 91, ele vai dizer que: pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Significa que todos nós vamos passar por momentos difíceis, que é os vales. O versículo 23 deixa claro: vamos passar por perigos escondidos, que é o tal do laço do passarinheiro. Que nós vamos enfrentar doenças mortais, que são essas pestes perigosas. E eu pergunto para você, para mim, para os irmãos que estão online: como vencer passando pelo vale? Como encarar esse vale da sombra da morte, que vem, vai, vem e volta? Como nós devemos encarar essa situação sem perder a fé no Senhor? Primeiro, não ter medo, porque o Senhor está contigo. Amém? Não ter medo. Qual é o antídoto para neutralizar essa situação? Nós sabemos que as ovelhas, não sei se os irmãos sabem, ovelhas são animais frágeis que se assustam com facilidade. Elas não gostam de ambientes escuros, são um dos animais mais medrosos que existem. Por isso que elas precisam de um pastor para guiar elas. Então, o que faria esses animais tão medrosos atravessarem vales escuros? O que faria, meus irmãos, esses animais tão medrosos enfrentarem e passar por feras selvagens que podem até matá-las? É a presença do pastor neste rebanho. O que faz então você enfrentar o vale da sombra da morte? O que faz você enfrentar a dificuldade, a luta? É a presença do Senhor na sua vida. Amém? Por mais que você seja uma pessoa forte fisicamente, mas emocionalmente todos nós somos abalados por todas as circunstâncias que vêm. Então não é a força física. Ali na academia eu fiz amizade com o instrutor, o cara é um grandão. Mas se vier uma dificuldade na vida dele, emocionalmente, ele se abala. Não vai ser whey protein, não vai ser creatina, BCA, não vai ser nada disso que vai resolver o problema dele, ou de quem malha e usa suplemento. Mas é a presença do Senhor. Irmãos, tem coisas que não é por força física, mas é através da oração, é através da busca incessante no Senhor. Amém? Se você busca o Senhor, lá em Mateus 6, no versículo 6, no versículo que eu amo este versículo, ele deixa muito claro: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai, que estás em secreto, e teu pai que vê em secreto, te recompensará. Amém? É a oração, a chave da vitória, né, Tati? A Tati orou aí 300 dias aí para um propósito, e Deus deu a ela a vitória. Amém, Tati? Irmãos, Moisés ele vai dizer para o Senhor, Êxodo 3,15:
Olha só que interessante que Moisés fala da presença do Senhor. Disse Deus ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, Deus dos vossos pais, Deus de Abraão e de Jacó, o Senhor Deus de vossos pais, Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Deus de Jacó, enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. O Senhor estava com Moisés, falando com ele que ele era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Senhor deixa muito claro que a presença dele era real na vida daquele homem que estava apacentando as ovelhas. Uma vez ele tinha saído do Egito, fugido de lá. Anos, Deus chama-o e mostra que a presença dele estava com ele, porque ele iria enfrentar lutas lá no Egito, e Deus estava ali com o teu servo. Outra vez Moisés falou com o Senhor: Moisés, Senhor, não me faça sair daqui se a sua presença não estiver comigo. O segredo, meus irmãos, para que possamos enfrentar é a presença do Pai. E aqui, meus irmãos, a voz do pastor, ele acalma e orienta as ovelhas. A vara do pastor dá a proteção para aqueles animais, para aquelas ovelhas. O cajado do pastor, o que ele faz? Lhes mantém na direção certa. E assim também é a sua vida, minha vida. Assim também é conosco. A presença do Senhor, ela é real, ela é próxima do seu povo. O Senhor vai dizer lá em Mateus capítulo 1, versículo 23, que o próprio Jesus, ele é o Emanuel, Deus conosco. O Senhor dá a vida por você. O Senhor é com você. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida nessa noite. Vamos ficar de pé. Antes de fazer uma oração, sentindo no coração de estar louvando mais um louvor, e eu gostaria de pedir a você que feche seus olhos. Se você souber cantar esse cântico, você pode fechar os olhos. Se não, você pode orar em espírito de oração, este louvor. Vamos estar orando aqui pela irmã Raquel, Sérgio, Perche. É difícil ler letra de médico, né? Miquimel, Antônio, Edna Melgaço. Aí eu não sei se aqui é o nome de uma empresa ou o nome de uma pessoa. Lê para nós aqui, porque sua letra está igual a Edmilson, consultora. Valeu, doutor Bruno. Vamos estar orando pela vida desses irmãos que estão online. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós entregamos, ó Deus, a vida, ó Pai, desses irmãos que estão assistindo o culto, Deus. Obrigado, ó Pai, que nós podemos, ó Pai, levar essa palavra a todos, ó Pai, através das redes sociais, Deus. Pai, nos ajuda, Deus, a passar por esses vales, ó Pai, que nós enfrentamos dia após dia, Deus. 2018 eu também passei por um vale tão terrível, que eu pensei que não ia resistir. A todo momento perguntando aos bombeiros: eu vou sobreviver? Eu vou sobreviver? E nada ele falava. Mas o Senhor já estava me dando ali a vitória, Pai. Eles não falavam nada, mas o Senhor já falava. E já tinha um propósito para a minha vida, Deus.
Quero dizer para vocês nessa noite, essa luta que você está passando, esse vale que você passou, enfrentou ou está enfrentando, é para você crescer. O Senhor tem vitória para a sua vida. É para você pegar a casca. Oh Senhor, como o Senhor é grande. E as tuas misericórdias, ó Pai, duram para sempre, Deus. Aleluia, Deus. Grande é o Senhor e digno de louvor na cidade do nosso Deus, teu santo monte.
Não há outro igual ao Senhor. De convidar você aqui à frente. Vamos estar orando por todos aqui agora. Quero convidar você que vem aqui à frente. Vem cá, meu amigo. Gente boa. Tá. Vamos orar a sua vida. Obrigado por Deus. Agradecer porque Deus te deu um livramento. Não sei o que foi não, depois você me conta. Viu que eu também tenho uns livramentos aí também, viu? Pode. Eu agradeço muito a Deus porque eu tinha que viajar na quarta-feira. E às vezes tem muita gente que tem pouca fé em Deus. Mas eu fui evangélico, estou afastado um pouco da igreja. Mas Deus, Ele sempre está conosco. Num dia, às vezes você vai na igreja, mas você nunca sai da igreja, vai e sai, mas você nunca pode dar a sua fé que você tem em Deus. A Isadora, ela foi na terça e eu ia viajar na quarta. Ela ficou orando o tempo todo, o dia todo. Aí mais cedo ela estava orando. Aí minha mãe ainda brincou com ela, falou assim: ô minha filha, aleluia. Aí ela virou para a avó dela e falou: ô vovó, deixa eu orar aqui, que eu estou orando aqui. Mas nisso aí eu não sabia que ela estava orando na parte da manhã, que eu vi ela orando na parte da tarde. Aí eu falei, ela, olha mãe, como é que ela está ali? Minha mãe foi e falou comigo, ela estava desse jeito na parte da manhã. E eu ainda brinquei com ela, falei aleluia. E eu sem entender nada. Mas depois o fato que aconteceu comigo, depois que eu fui entender, porque Deus estava usando ela para orar, para repreender o mal. E ela orava o tempo todo: Senhor, repreende todo o mal. E eu vou ser sincero com vocês, eu estava mais de 100 km por hora. Eu 2 vezes na pista, caí naquelas valas que tem beirando a pista. Eu andei mais de 100 metros dentro da vala de ré. O carro caiu de bico, caiu nessa vala e saiu chiando mais de 100 metros. Eu tenho vídeo aqui que às vezes as pessoas falam, é mentira, mas eu tenho para provar. E graças a Deus, o carro não capotou, que muita gente chegou lá na hora e falou assim, era para você ter capotado na hora que você rodou 2 vezes na pista, porque eu estava mais ou menos 110 km por hora. E graças a Deus, nem eu e nem ela não machucou. Graças a Deus, não teve nenhum arranhão. Orando, irmãos, vamos levantar nossas mãos. Pai querido, Pai amado, Deus, ô Senhor, é por isso que nós glorificamos o Teu nome, ó Pai. É por isso que nós não cansamos de Te adorar. Nós não cansamos de agradecer, ó Deus. É por um esse, ó Pai, como muitos também que nós estamos aí vendo, como da Marli, o testemunho do Wilton, Pai, a oração da Isadora, ó Senhor. O Senhor usa, ó Pai, os pequeninos, ó Pai. À medida que nós damos oportunidade para o Senhor trabalhar em nós, ó Deus. Pai, o Evangelho é uma coisa séria. Isso é uma coisa séria, Deus. Uma vez que escutamos a importância de interceder, de orar, ó Pai, uma criança vê a oração, sente no coração a necessidade de orar, ó Pai. É o Senhor usando, ó Deus, crianças, ó Pai, como usou Isadora, como usa algumas crianças aqui da igreja, para interceder, ó Pai, em prol das pessoas, ó Deus. Pai, muito obrigado, ó Deus, por este livramento que esse amigo teve, ó Pai, e quem estava com ele num carro, Deus. Oh Deus, abençoe a cada dia, Deus. Pai, nós colocamos aqui diante do Senhor, ó Deus, a vida dos irmãos que estão aqui, ó Pai. Pai, eu coloco a vida do Gonçalo, da Tereza, ó Pai. Coloca a vida da Sidneia, coloca a vida dessas crianças, ó Deus. Pai, coloca a vida do irmão Reinaldo, coloca, Senhor, a vida da irmã Maura. Oh Deus, eu coloco a vida do Ney, o pai da Raquel, que completou um ano de vida, Senhor, nessa manhã. A vida da irmã Zumira, da irmã Nilcília, do irmão Rogério, das crianças, ó Pai. Da irmã Ronilda, que está lá embaixo, da irmã Antônia. Oh Deus, a vida do irmão Bruno. Coloca a vida, Senhor, da irmã Marilda, ó Pai. Deus, eu coloco a vida da irmã Arlete, da irmã Inês.
do irmão Leandro, pai da Leia. Pai, me perdoe se eu estou esquecendo de alguém, da irmã Ivone, irmã Noêmio, minha vida, a vida da Tati, da Sofia. Deus, eu coloco todas as crianças, ó Pai, da irmã Joana. Deus, continue nos dando esses livramentos, ó Pai. Deus, nós sabemos que a igreja ora, nós oramos de madrugada, nós enviamos orações para os irmãos, mas também tem as crianças que oram, que não têm acesso a um WhatsApp. Senhor, eu estou enviando para você uma oração, mas ela está intercedendo ali, ó Deus. Ela está buscando ali o Senhor, ó Deus. E só o Senhor está vendo, ó Pai, o clamor de uma criança, o clamor de um jovem, de um adolescente, em prol de algo, Deus. E o Senhor ouviu as orações da Isadora, Deus. O Senhor ouve as orações, é prova disso, ó Pai, esse testemunho aqui, Deus. Pai, muito obrigado, Deus. Toma, Senhor, as vidas que estão aqui nas suas mãos, ó Pai. Nos protege, ó Pai, nos livra de todo o mal, ó Deus. Pai, que o Senhor está guardando a tua igreja, Deus. Eu sinto que o Senhor já está guardando, ó Pai, desde sempre, ó Pai. Que o Senhor continue, ó Deus, que nós possamos também permanecer, ó Deus, nesse sentido, ó Pai, de buscar o Senhor, de estar na tua presença, ó Pai, e não perder a fé no Senhor Jesus. Pai, muito obrigado, Deus. Essa oração que nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem voltar para os seus lugares, pode até ficar de pé mesmo, tá? Vou dar uns avisos, nós vamos estar terminando o nosso culto. Nós temos aqui o nosso celeiro do amor, né? Os irmãos que tiverem 1 quilo de alimento não perecível, pode trazer no dia dos cultos, pode vir no momento de dízimos e ofertas, tá? Está depositando aqui no celeiro. Quinta-feira nós temos nosso culto de oração, tá? Às 20 horas, estamos orando aí das 8 às 9 horas. Domingo de manhã nós temos a nossa escola bíblica, começa às 9 horas, temos o estudo, né, na revista, e depois uma breve reflexão da palavra do Senhor. Domingo à noite nós temos o culto da família, esse culto que os irmãos estão aqui hoje, às 19 horas. No dia 13 de fevereiro, o próximo encontro de PGM, tá? Dia 13. Lá na casa da irmã Ronilda. A casa da irmã Ronilda, para quem não conhece, é nessa rua aqui, ó. Se a irmã Ronilda dá um pulo no portão dela, já está aqui na igreja, aqui, ó, nessa rua 18. Então, quem não souber onde que é a casa dela, pode esperar aqui na porta da igreja. Mas dia 13, viu, irmãos? Não é terça-feira agora não. Pode esperar aqui na porta da igreja, 19h15, nós subimos juntos. Mas é claro que durante o dia eu vou passar filmando, fazendo aquele mapinha, para os irmãos saberem onde que é a casa dela. Escala de limpeza fixa da igreja, olha que beleza. Primeira semana que vem, irmã Antônia, irmã Arlete e irmã Ronilda. A capitã aí do barco é a irmã Antônia. Segunda semana, irmão Rogério, irmão Bruno e irmã Lucília. Olha o capitão aí, Rogério. Terceira semana, irmã Maura, irmã Sidneia, irmã Ivone. Capitã Maura. Ei, irmã Maura. Depois a irmã reúne a equipe, viu? Fala que dia que vocês vão vir. A irmã Sidneia é essa aqui, ó. Irmã da Isadora. Quarta semana, Esron e Tati. Mas quem manda aqui é a Tati. Viu? Ela que é a capitã. Eu não mando nada. Amém? Sexta-feira, irmão. Sexta-feira, 7h30 da noite. Os meninos que vão aprender a tocar violão, venham aqui sexta-feira, 7h30. Não vai ser terça, não, porque terça-feira eu tenho aula, tá? Sexta-feira, 7h30, tá? Os pais puderem trazer. Depois você me fala quem que é. É 2 ou 3, pra gente já, por causa do violão. Ou é 1, não sei. Viu? Bateria vai ser depois, tá? O violão vai ser agora, que eu tô com mais tempo. Aí na hora que a professora arrumar um tempo na agenda dela lá, aí não vai programar a aula de violão, ó, de bateria. Beleza? Viu, meninos bonitos? Viu, Murilo? Vamos ficar de pé, irmãos? Isadora, sexta-feira, Isadora, ó, vamos começar a tocar violão, hein? Ó, com a faca? Não vou cortar o violão todo? Sim? Pegar a faca e afinar o violão? Não é isso não, né?
Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Deus, mais uma vez. Obrigado pela vida dos irmãos, obrigado por este culto, obrigado pelos livramentos, ó Pai. Continue cuidando da tua igreja, dessas crianças, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a vida eterna, ó Pai. Oh Deus, toma o seu lugar de honra, oh Deus, na vida de cada irmão, cada amigo, cada criança, oh Pai, nessa noite, Deus. Pai, muito obrigado, Jesus. O Senhor é lindo demais. É essa oração que nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja e que todos digam, dão glória a Deus, bem forte, e aplauda Jesus. Glória a Deus. Jesus é o Senhor. Amém? Chamando o meu nome para entrar em comunhão, Senhor, para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença, da tua presença é o que mais quero ter, da tua presença é o meu maior prazer, é o meu maior prazer. Te quero, Deus, com alegria. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Levanta